Nós vamos hoje para a árvore genealógica de Jesus. Quem esteve na última aqui? Levanta a mão. Falamos sobre o rei Josafá, lembra? Falamos sobre o rei Josafá. Josafá foi um grande rei. Josafá tem várias histórias na Bíblia, mas uma delas me chama muita atenção. É que a Bíblia diz que o rei Josafá, ele em um momento, ele estava cercado, ele ora, ele chama o povo para um jejum, para oração. E o Senhor faz o próprio inimigo, o exército inimigo se degladiar e eles ganham a vitória. Josafá foi um grande homem de Deus, apesar de ter algumas escorregadas, como eu e como você. Amém? E hoje nós vamos falar do seu filho chamado Jorão. Repete comigo, Jorão. Quem foi Jorão, pastor? Vamos ver. Mateus capítulo 1 primeiro. Mateus capítulo 1, versículo do 1 até o 8 e depois o 17. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou a Jacó e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão. E Jorão, nós vamos ver na semana que vem, se Deus permitir, gerou a Uzias. Então hoje nós vamos falar de Jorão, amém? 2 Crônicas capítulo 21, do versículo 1 ao 20, coloca para mim. 2 Crônicas 21, do 1 ao 20. Depois Josafá dormiu com seus pais e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Jeorão, algumas versões falam Jeorão, outras Jorão, mas é o mesmo nome, amém? Seu filho reinou em seu lugar. E teve irmãos, filhos de Josafá, Azarias e Jeiel e Zacarias e Azariel e a Micael e a Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. E seu pai lhes deu muitos dons de prata, de ouro e de coisas preciosíssimas, com cidades fortes em Judá, porém o reino deu a Jeorão, porquanto era o primogênito. E subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, em atenção ao concerto que tinha feito com Davi, e porque também tinha dito que lhe daria por todos os dias uma lâmpada a ele e a seus filhos. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei. Pelo que Jeorão passou adiante com seus chefes e todos os carros com ele, e levantou-se de noite e feriu os edomitas que o tinham cercado, como também os capitães dos carros. Todavia os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Então, no mesmo tempo, Líbna se revoltou de debaixo do seu mando, porque deixara o Senhor, Deus de seus pais. Ele também fez alto nos montes de Judá e fez com que se corrompessem os moradores de Jerusalém, e até a Judá impeliu a isso. Então lhe veio um escrito da parte de Elias, o profeta, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, visto que não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e fizeste corromper a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a corrupção da casa de Acabe, como também mataste teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. E eis que o Senhor ferirá com grande flagelo ao teu povo, e aos teus filhos e às tuas mulheres, e todas as tuas fazendas. E tu também terás uma grande enfermidade por meio de um mal nas tuas entranhas, até que saiam as tuas entranhas, por causa da enfermidade, dia após dia.
Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos arábios que estão na banda dos etíopes. Estes subiram a Judá e deram sobre ela, e levaram toda a fazenda que se achou na casa do rei, como também a seus filhos e suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho, senão a Jeoacás, o mais moço de seus filhos. E depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. E sucedeu que depois de muitos dias, e chegado o fim de 2 anos, saíram-lhe as entranhas com a doença, e morreu de mais enfermidade. E o seu povo não lhe queimou aromas, como queimara a seus pais. E para fechar, era da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudade. E o sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Coloca a mão sobre o seu coração, feche seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Pai, graças te damos nesta manhã. Eu oro para que tu hajas nesta noite de uma forma poderosa, que teu Espírito venha sobre nós, nos revelando verdadeiramente aquilo que tu tens para fazer neste dia. Abre, meu Pai, o nosso entendimento, abre o nosso coração e, acima de tudo, nos dá uma sabedoria divina para que entendamos de fato aquilo que tu tens para nos revelar nesta noite. Eu te oro e te agradeço na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. É importante nós entendermos que, eu quero só voltar um pouquinho a história, quando Salomão ele morre, né? O seu filho Roboão assume o trono, lembra? Eu falei para vocês que naquele momento, quando Salomão sai de cena, Roboão entra em cena, o reino de Israel é dividido entre 2 tribos. A tribo do norte, Samaria, amém? E a tribo do sul, Jerusalém. Então o reino foi dividido em 2 partes. Na tribo do norte ficaram 10 tribos na tribo do norte. E na tribo do sul somente 2 tribos, que é Judá e Benjamim. Amém? E aí nós vamos ver o tempo todo, fulano se levantou como rei no 8º ano do rei fulano de tal. É porque esse rei se levantou no ano desse rei. Ou então esse rei se levantou no ano desse rei. Então você sempre, quando lê a Bíblia, você vai perceber que algum rei foi levantado enquanto um outro rei estava governando. Não é que estavam governando no mesmo reino. Um governava num reino e outro governava no outro reino. Estamos juntos até aqui? E a Bíblia vem contando a história de Roboão e assim sucessivamente. E a gente chegou até agora, depois de Josafá, que foi um grande rei, a gente chega na vida de Jorão. Jorão, você leu comigo que ele foi um rei que não deixou saudade, né? Jorão ou Jeorão, dependendo da tradução, como eu estava dizendo, existiam 2 reinos. E no momento em que Jorão estava governando, se levantou também na tribo do norte um outro rei também chamado Jorão. Esse Jorão da tribo do norte, ele era filho de Acabe, amém? E Jorão da tribo do sul era filho de Josafá. Nós estamos falando da tribo do sul, dos descendentes do rei Davi, amém? Então, quando esse rei Jorão da tribo do sul, Jerusalém, quando ele se levanta, você leu comigo o texto, disse que ele tinha alguns irmãos, eles eram 6 irmãos, né? O seu pai Josafá honrava eles com ouro, com prata, com pedras preciosas, né? Honrava ele com cidades cercadas, fortificadas. Mas ele foi um homem que, quando ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz, com medo dos seus irmãos, ele manda matar os irmãos. A Bíblia diz que ele mata os seus próprios irmãos com a espada e mata os príncipes de Judá. Ele mata os homens de governo que estavam com ele. Porque sempre vai ser assim, não é verdade? Toda pessoa que tem medo de perder alguma coisa, é triste dizer isso, mas ela sempre perde, não é? Porque quem não tem medo de perder, que sabe que aquilo é dele. Quem sabe aquilo que tem, não tem medo de perder. É igual um relacionamento. Quando você vê 2 pessoas muito enciumadas, quando um tem um ciúmes doentio do outro, é porque na verdade a pessoa é insegura. E por ela não ter a certeza se aquela pessoa realmente é dela, ela fica sempre guerreando ali com medo de perder. Porque quem tem medo de perder é porque nunca teve. Você está comigo aí? Quem sabe o que tem, não tem medo de perder. Quem tem certeza e convicção daquilo que é seu, fica tranquilo e descansa em Deus, porque sabe que aquilo que é dele, ninguém toma. Porque se foi Deus que deu, ninguém toma, né? Agora, se foi o diabo, é questão de tempo que vai tomar de novo.
né? Estamos juntos aqui então, né? Então, esse era Jorão. E Jorão, ele ficou com medo de perder o reino. A primeira coisa que ele faz é matar os seus próprios irmãos. Então, por aí você vê quem é esse cara. Esse homem maldoso, esse homem iníquo, esse homem que me falta até palavras para definir Jorão, de tão ruim que era esse cara, né? Ele, além de matar os seus irmãos, ele mata os príncipes, ele quer assumir o governo de qualquer jeito. E você leu comigo também ali em 2 Crônicas 21 que ele tira a adoração de Deus daquele lugar, né? Ele começa a ensinar o povo a adorar outros deuses, ele começa a levantar altares para outros deuses, ele começa a blasfemar o nome do Senhor, ele começa a adorar a deuses que na verdade nunca foram deuses, tudo com letra minúscula. E ele esquece de fato tudo aquilo que Deus havia feito para a tribo do sul. Então esse homem, ele se levanta, mas é interessante que a história dele, no capítulo 21, você consegue entender todo o cenário da sua vida. Ele mata os seus irmãos, ele mata os príncipes, ele derruba os altares, ele levanta outros altares, ele é um homem ruim, ele adora outros deuses. Mas é interessante que a Bíblia diz que ele casa com uma mulher chamada Atalia. Repete comigo, Atalia. Quem é Atalia, pastor? Quando você vai estudar na Bíblia, Atalia nada mais é do que filha de Acabe com Jezabel. Eu pergunto para você, pode dar boa coisa Acabe com Jezabel? Não tem como. Jezabel foi a pior mulher da Bíblia. Se essa mulher tem uma filha junto com um Acabe, que era um rei, que era omisso, então não pode dar bom negócio, né? Então esse homem, que ele é um homem que foi levantado na tribo do sul, um povo que Deus levantou, e o próprio Senhor disse que por misericórdia Davi não iria destruir a tribo do sul. Então todas as pessoas que se levantavam na tribo do sul é porque Deus tinha misericórdia por causa de Davi. Então aquele homem, ele só era rei porque Deus tinha um pacto, uma aliança com o rei Davi. Então aquele homem agora se levanta, mas ele não satisfeito de ter matado os irmãos, ter matado os príncipes, não está adorando a Deus, adorando a outros deuses. Agora o infeliz, agora lá ainda vai e se casa com Atalia, uma endemoniada. Ele vai lá na tribo do norte, faz uma aliança e casa com uma mulher endemoniada. E a Bíblia, tua Bíblia igual a minha, diz que não existe jugo desigual. Amém? Aqui, nós que somos da luz não podemos nos unir às trevas. Amém? Nós não podemos ficar cocheando entre dois pensamentos. Não, pastor, mas eu estou gostando dele e eu vou trazer ele para Jesus. Então deixa ele vir para Jesus primeiro, depois tu traz ele. Amém? Ou melhor, depois você casa com ele ou namora ele. Tome cuidado com as alianças que você faz. O inimigo, ele é muito sutil e tem várias formas dele entrar na sua vida, né? Uma é quando ele se apresenta como o próprio demônio, e a outra é quando ele se finge de anjo de luz para poder enganar, a Bíblia diz, até aqueles que são escolhidos. Você está comigo ainda aí, não está? Então esse homem, ele faz uma aliança, ele casa com uma mulher chamada Atalia. Aí agora a gente vai ver esse homem, não satisfeito com isso tudo, né, de ser um homem ruim. A Bíblia diz que ele recebe uma carta de um profeta chamado Elias. Eu estava estudando hoje à tarde e alguns estudiosos ficam muito na dúvida porque, na verdade, Elias, ele não foi da mesma época de Jorão. Mas quando a gente vai estudar com calma, a gente vai perceber que Jorão, antes dele assumir o trono, ele na verdade, ele meio que governava junto durante uns poucos anos, junto com seu pai Josafá. Então quando Elias, ele parte na carruagem, Elias ainda deixa uma carta para esse homem, dizendo para ele o seguinte: olha, Deus vai te cobrar por causa das maldades que você fez. O castigo virá sobre você. Você vai ter uma enfermidade e ela vai ser incurável. Das tuas entranhas, você vai ficar muito doente, não vai ter cura, a ponto das tuas enfermidades serem expostas. Porque quando Deus fala uma coisa, nós precisamos entender que Deus não mente. Se Deus falou, uma coisa é falar, Deus manda te dizer, quando Deus nunca mandou nada. E a outra coisa é quando Deus fala de verdade. Quando Ele fala de verdade, as coisas têm que acontecer. Quando é Deus falando na terra através de alguém, pode acontecer qualquer coisa, mas aquilo que Deus falou que vai acontecer, precisa se cumprir. E Deus havia dado uma sentença para aquele homem, mas aquele homem, ele não acreditou muito naquilo que Deus havia falado. Só que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. E aquilo que Ele promete, Ele cumpre. E você leu a história dizendo que esse homem, ele ficou muito doente, 2 anos doente,
extremamente doente, a ponto de ter uma enfermidade. Os estudiosos acreditam que ele teve nos dias de hoje como que um câncer, né? Uma doença muito forte, a ponto dessa doença vir para fora. Amém? Então esse homem ele foi morto, e interessante que no final do capítulo 21 de Crônicas, 2 Crônicas, diz que o povo não pranteou a sua morte. O povo, na verdade, nem fez questão de ficar triste por causa da morte de um rei. Olha que ponto chegou a esse homem. Um homem que, quando ele morre, as pessoas não dão a mínima para ele. Quando você vai ler a história, você vai ver alguns reis, por exemplo, Davi e outros reis, que quando morreram, o povo chorou amargamente, o povo chorou muito, porque o povo amava aquele rei, e aquele rei havia sido levantado por Deus para aquela geração. E quando eu estava lendo esse texto, eu perguntei muito a Deus assim, o que exatamente pregar em cima desse texto? A Bíblia diz que esse homem ele reinou 32 anos em Jerusalém, né? Ele tinha 32 anos, ele reinou 8 anos. E quando eu estava lendo esse texto, eu falei, Senhor, aonde você quer nos levar com a vida de Jorão? E Deus começou a falar muito forte ao meu coração, dizendo que Jorão ele teve um bom pai. Jorão ele teve uma instrução. Jorão teve uma referência paterna de quem era Deus. Jorão ele tinha tudo para vencer na vida, porque afinal de contas ele sabia que o seu pai Josafá ele era um adorador do Deus de Israel. Jorão ele viveu num ambiente, ele cresceu num ambiente em que ele provavelmente, se ele não viu, ele ouviu falar das grandes guerras que o seu pai venceu, porque Deus era com ele. Jorão ele cresce naquele ambiente, ele é criado naquele ambiente, mas aquele ambiente não é criado dentro dele. O que eu quero nessa noite falar contigo é que o fato de nós sermos filhos de pastores, netos de pastores, amigos de pastores, parentes de pastores, ou talvez de homens e mulheres que são adoradores de Deus, não nos dá a garantia de que de fato vamos fazer aquilo que Deus tem para nós. O fato de você andar com alguém de Deus não quer dizer que você é de Deus. O fato de você viver numa casa onde só tem gente de Deus não te garante que você é de Deus. O que vai garantir que você seja de fato aquilo que Deus te chamou para ser é quando você entende o que o Senhor tem para a sua vida. É quando você se relaciona com Deus e você compreende que Deus ele é muito mais do que um ser que te colocou na terra para que você possa ter uma boa trajetória, mas Ele é um ser divino, dono de todas as coisas, que tem desejo em se relacionar contigo. Quando você entende esse nível de relacionamento, porque nós não podemos ser conduzidos pelos momentos da nossa vida, nós não podemos ser conduzidos por coisas que nós estamos vivendo. Quando as coisas estão boas, estamos dando glória a Deus e aleluia, e estamos usufruindo das melhores coisas. Mas quando as coisas estão ruins, nos esquecemos de fato quem é Deus e acreditamos que Ele nos esqueceu. Deus nunca esqueceu de você e de mim. As nossas decisões, as nossas escolhas, muitas vezes, nos colocam em situações como foi na vida de Jorão. Jorão ele conhecia Deus, ele sabia dos princípios divinos, mas ele decidiu andar em um outro lugar que não era o lugar que Deus tinha para ele. E pelo fato de andar em outro lugar, matar os seus próprios irmãos. E quando aqui a Bíblia fala em matar os próprios irmãos, talvez alguém aqui possa não ter matado o seu irmão com um revólver ou talvez com uma faca, mas talvez possa ter matado com uma palavra, ou às vezes está matando e não está nem sabendo o que está fazendo. Às vezes matamos pessoas porque simplesmente acreditamos que aquelas pessoas podem ocupar o lugar que Deus tem para nós. Às vezes matamos pessoas porque achamos que essas pessoas estão ocupando um lugar que é nosso. E por acharmos isso, muitas vezes guerreamos, lutamos guerras que Deus nunca nos chamou para lutar. Mas simplesmente porque nós achamos que aquelas pessoas podem atrapalhar o lugar aonde Deus tem para nós. E por nós acharmos isso, acabamos matando essas pessoas, não com espada como Jorão, mas talvez com palavras. Por isso que a Bíblia fala em Provérbios 15:1,
A palavra branda afasta o furor, a palavra dura suscita a ira. Quando alguém vem te agredir, quando você rebate no mesmo nível, você está dizendo para ela o seguinte: eu quero briga contigo. Mas quando alguém vem te ofender e você simplesmente se cala ou traz uma palavra de paz, você está dizendo: por mais que você queira brigar, esse não é o meu lugar. Você está comigo ainda aí? Deus nos chamou para ser pacificadores nesta terra. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pacificadores, não aqueles que brigam. A briga é quando nós éramos do mundo. Quando nós éramos do mundo e não conhecíamos a Cristo, nós éramos pessoas que até vivíamos tudo aquilo porque nós não o conhecíamos. Agora que nós conhecemos o Senhor, nós não podemos mais agir da forma que nós agíamos. Se você ainda não conseguiu controlar algumas coisas na sua vida, o meu conselho para você nessa noite é: ore ao Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ore para que o Senhor possa revelar a você o lugar em que você tem que entrar no Espírito, para que você possa usufruir daquilo que o Senhor tem para ti. E Jorão, ele era um homem que ele estava numa posição, ocupando o primeiro lugar no trono do Reino do Sul, que era o lugar onde Deus havia colocado a sua mão de poder. Ele ocupava uma cadeira tão importante, mas ele não entendia a importância que ele tinha naquele reino. E quando eu meditava nesse texto, o Espírito Santo começou a me mostrar que muitas vezes assim somos nós. Deus nos coloca em lugares estratégicos, mas nós mesmos não percebemos em que lugar nós estamos sendo inseridos por Deus. E por não entendermos o porquê estamos ali, porquê fomos colocados ali, não damos o verdadeiro valor que aquele lugar tem para nós. Eu não sei com quem Deus está falando essa noite, mas muitas vezes Deus te coloca em lugares, não só físicos, mas principalmente espirituais, para que você possa exercer o chamado que Deus tem para a sua vida. Só que por você não entender aquilo que Deus está fazendo, você é colocado em um lugar, mas se comporta de uma forma completamente diferente do que você deveria. Deus chamou Jorão ali naquele momento para ser um homem que viesse fazer com que o nome do Senhor fosse aclamado naquele momento. Mas Jorão, ele faz tudo completamente diferente. Ele tinha um pai, e isso também eu quero chamar a tua atenção. O fato de você ter um pai, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é sinônimo de sucesso. Por isso a Bíblia diz que a salvação é individual. Quem é filho de pastor não significa que vai ser pastorzinho. Amém? Quem é filho de crente não quer dizer que é crente. O nosso relacionamento com Deus é íntimo. O nosso relacionamento com Deus é individual. Esse negócio de chegar na igreja e falar assim: ora por mim, por favor, que eu estou fraco. Não existe fraco e forte. A Bíblia diz que quando estou fraco, aí é que sou. Então, a nossa força, na verdade, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós estamos muito fortes, é que é motivo de preocupação. Porque quem se sente muito forte, acaba se exaltando. E a Bíblia diz que todo aquele que se exalta, Deus abate. Mas todo aquele que se sente fraco, é no momento da fraqueza que o Espírito de Deus se aperfeiçoa em nós. Então nós precisamos compreender que o fato de se sentir forte ou se sentir fraco, não tem a ver com aquilo que a gente sente, mas tem a ver com aquilo que o Espírito age em nós. Jorão, ele foi um homem que ele governou durante 8 anos em Jerusalém. Ele teve uma mão forte, mas esse homem ele não conseguiu entender aquilo que Deus tinha para a sua vida. Esse homem foi cruel, esse homem se relacionou, ele fez aliança com quem ele não deveria. Esse homem ele começou a se relacionar e começou, a Bíblia não entra em detalhes, mas eu acredito que filho de peixe, peixinho é, né? Não tem um ditado que é assim? Eu acabei de falar que o fato de um pai ser crente não quer dizer que você tem, mas é triste dizer isso, mas num ambiente promíscuo, as pessoas que vivem naquele ambiente, se não forem separadas por Deus, se não tomarem uma decisão de sair daquele ambiente, é triste dizer, mas aquele ambiente acaba contaminando, sim ou não? Claro que sim. Então a Thalia era filha de uma endemoniada chamada Jezabel e de um pai omisso chamado Acabe. Um reino em que Acabe era o rei, mas quem governava era Jezabel. Um pai que quando tem desejo, certa vez, de tomar posse de uma vinha, o cara resolve não vender para ele, ele vai para a cama e chora, é o que diz a Bíblia. A mulher dele chega na cama e fala assim: por que você está chorando? Não, porque Nabal não quis me vender a vinha. Ah, então deixa comigo. A mulher vai lá, mata o cara e dá a vinha para o marido.
Esse era o nível de relacionamento dentro de uma casa. Então a Thalia é criada nesse ambiente. Então a Thalia, ela percebe que quem governa na sua casa é a sua mãe. Então quando ela se casa com Jorão, a Bíblia não diz, mas provavelmente quem governava era a Thalia. Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim. Por isso eu quero pedir em nome de Jesus, você marido, você mulher, o grande problema de uma relação conjugal é quando um se coloca na função do outro. Quando a mulher quer ter a função do homem ou quando o homem quer ter a função da mulher. Deus chamou o homem para ser sacerdote. Sacerdote não quer dizer que é para mandar na mulher. Sacerdote é aquele que tem o governo. Mas o fato de ter o governo, precisamos entender que a sabedoria foi dada à mulher também, para nos ensinar, nos ajudar a governar bem a nossa casa. Amém? Então, quando o homem ele exerce a sua função, quando a mulher exerce a sua função, o casamento é sucesso total. Mas quando o homem quer fazer o papel da mulher, ou quando a mulher quer fazer o papel do homem, pode ter certeza que é questão de tempo que dá ruim. O homem não foi chamado para exercer o papel de uma mulher, nem tampouco uma mulher foi chamada para exercer o papel do homem. Às vezes eu recebo aqui no gabinete as pessoas perguntando: pastor, mas e quando a mulher ganha mais do que o homem? Ela pode ganhar 100 vezes mais do que o homem. O fato de ganhar mais não quer dizer que quem ganha mais é que governa. Amém? Não é o dinheiro que governa, o que governa são princípios. Porque se fosse assim, toda pessoa rica, ela teria o governo completo da sua casa, sim ou não? E o que mais a gente vê aí são os grandes ricos, homens ricos, mulheres ricas, que têm os seus filhos perdidos para as drogas. Então não é a riqueza que vai trazer governo. O que vai trazer governo é um discernimento de espírito, entendendo quem nós somos nele. Amém? E Jeorão, ele casa então com essa mulher, que foi criada num ambiente ruim, completamente esquisito. Ele agora se alia a essa mulher, e esse homem, ele tem a capacidade de matar os seus irmãos com a própria espada, o que está escrito na Bíblia, por causa de uma posição. Deixa eu dizer também uma coisa, eu queria abrir um parênteses aqui. Quem briga por posição nunca entendeu quem é no reino. Você não precisa brigar por posição. Até porque a Bíblia nos ensina que aquele que é o maior tem que aprender a servir o menor. O mundo nos ensina que para termos uma grande posição, nós temos que ter muitas pessoas trabalhando para nós. Mas a Bíblia nos ensina que para nós nos tornarmos grandes, nós precisamos aprender a servir aqueles que nunca talvez foram servidos. E se você quer ser grande, eu vou te dar um conselho nessa noite: aprenda a servir. Essa semana eu fiz um gabinete com o Senhor, talvez ele possa estar me ouvindo pela internet, ou não sei se está aqui. Ele falou assim: pastor, eu queria te pedir uma coisa. Eu queria que o senhor marcasse um dia para eu vir aqui para limpar a igreja. Eu falei: o senhor quer limpar a igreja? Eu falei: quero limpar a igreja. Eu falei: sabia que eu nunca recebi ninguém aqui que me pedisse isso? Um senhor de 67 anos, ele pediu para vir aqui para limpar a igreja. Porque quem é grande de verdade entende que são as menores coisas que o tornam grande. O mundo diz para mim e para você que para nós sermos grandes, nós temos que ocupar um espaço para subir no altar e trazer uma palavra. Não. Eu estou por um acaso aqui nesse momento. Mas o que me faz ser grande diante do reino não é o lugar em que eu ocupo, mas sim quem eu sou para ele. Eu posso estar em cima de um altar, eu posso ser talvez o menor dos menores dessa casa. Talvez tenham pessoas no nosso meio que nunca tenham subido no altar, e talvez diante do reino dos céus seja maior que todos nós. Porque o que nos define não é o lugar onde nós estamos, mas quem nós somos em Deus. É um nível de relacionamento, é a intimidade, é o pai olhar para a terra e falar assim: esse aí eu conheço pelo nome, esse aí eu sei quem é. Lembra Jó? Jó só tem o que tem porque tu dá tudo para ele. Não, tu não conhece Jó. Tu não conhece Jó. Pode tocar nele, pode fazer o que você quiser nele, só não toca na alma dele. Pode tocar em tudo, ele não muda, eu sei quem ele é. Um homem de Deus, ele é firme com Deus nos lugares altos, ele é firme com Deus nos lugares baixos. Ele é firme com Deus quando tudo está dando certo, ele é mais firme ainda com Deus quando está tudo dando errado. Porque ele sabe que está dando errado, porque Deus está querendo tratar. Porque a Bíblia diz que Deus só açoita e corrige somente aqueles que ele só.
Deus não castiga, Deus corrige. Uma pessoa, para ser corrigida, precisa passar pela prensa, porque ninguém passa pela prensa para que não seja corrigido. Deus não tem prazer de nos levar para a prensa, mas Deus muitas vezes precisa nos levar para a prensa, para poder nos tirar de lá e nos levar para o lugar onde Ele tem para nós. Então Jorão, ele era esse cara, ele tinha tudo para dar certo, mas ele deu errado. Ele deu errado porque ele permitiu que a soberba, a vaidade, as decisões fossem erradas na sua vida. Pastor, tudo isso que você está falando é muito bonito, mas como tomar a decisão certa? A Bíblia diz que nós devemos consultar ao Senhor. Elias foi um profeta e Elias deixou uma carta para Jorão dizendo o seguinte: Jorão, deixa eu te falar, o teu final vai ser esse, porque todo o final de um homem iníquo, de uma mulher iníqua, é esse. É morte, é as entranhas vir para fora. Lembra quando Jesus falou lá no último dia da festa? Ei, vocês querem água? Do meu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Eu pergunto para você, no último dia da festa, rios de água viva fluem do interior, de dentro de Jesus. Mas agora a gente vê um outro homem chamado Jorão, que do interior dele flui uma doença, uma chaga, que era incurável, porque todo homem amargo só vai poder gerar aquilo que está dentro dele. Você só vai colocar para fora aquilo que está dentro de você. Se você entende quem é Cristo e quem você é nele, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Mas se você acha que você é do jeito que você é, ou que o mundo vai girar do jeito que você quer que gire, é triste dizer isso, mas você vai exalar as chagas que estão dentro de você. Você deve conhecer pessoas assim, que chegam num ambiente, o ambiente está bom, ela chega, o ambiente fica ruim. Quem conhece gente assim? Deixa para lá. Ainda bem que não é daqui. Aqui na Belém não tem isso. É assim, não é? Tem pessoas que são até difíceis de relacionamento. Tem pessoas que estão uma paz, ela chega, parece que virou de cabeça para baixo. É assim ou não é? Eu pergunto para você, você acredita de verdade que Deus criou essa pessoa para ser assim, sim ou não? Sim ou não? Não. Pastor, e por que ela é assim? Talvez o ambiente em que ela vive é assim. Talvez aquilo que alimenta ela torna assim. Porque aquilo que vai te alimentar é aquilo que vai te governar. Se você se alimenta da palavra, é a palavra que te governa. Agora, se você se alimenta das coisas do mundo, é o mundo que te governa. Se você se alimenta da vaidade, da soberba e da luxúria, é isso que vai te governar. Se você se alimenta da prostituição, da promiscuidade, é isso que vai te governar. O que vai te governar é aquilo que você se alimenta. O que vai te governar é aquilo que você coloca para dentro, porque você coloca para dentro para depois colocar para fora. Até o alimento que a gente come, a gente primeiro bota para dentro, para depois botar para fora, sim ou não? Sim. Tudo na vida é o alimento. Por isso que Jesus, Ele nos ensina que nós precisamos nos alimentar da palavra, porque é a palavra que nos alimenta, e se formos alimentados pela palavra, aquilo que sairá de nós será coisa que vai tocar na vida daqueles que estão ao redor. Agora, se o que nos alimenta é aquilo que o mundo oferece, nós só podemos dar para o mundo aquilo que nós comemos do mundo. Jorão, ele só estava replicando para as pessoas aquilo que ele vivia junto da sua relação, junto com aquilo que estava dentro do seu coração. A palavra de Deus chega ao ponto de dizer que de tudo que nós temos que guardar, guarda o teu, porque dele é a fonte da vida. O mais importante na tua e na minha vida é o nosso coração. A palavra de Deus diz que a boca fala do que o coração está cheia. Se você carrega ódio na tua vida, se você carrega rancor na tua vida, no primeiro momento de discussão você bota para fora tudo aquilo que está dentro de você. Por isso todo tipo de sentimento, raiva, rancor, ódio, isso não vem de Deus. Isso é você como se você estivesse tomando um veneno, desejando que o outro tomasse. Você quer para o outro aquilo que na verdade você pratica na tua vida. Mas é tão interessante que a misericórdia de Deus é linda, né? E quando a gente vai lendo,
No próximo culto a gente vai ver um homem chamado Abias. A gente vai começar a ler a Bíblia, a gente vai perceber que homens de Deus geraram filhos que fizeram coisas contrárias a Deus. Mas homens que não eram de Deus geraram filhos que foram tementes a Deus. Daqui a dois episódios nós vamos falar de um homem chamado Uzias, um grande rei, mas que permitiu que a vaidade entrasse no seu coração. O grande problema, igreja, e aqui eu encerro, não é começar, porque normalmente quem começa, começa bem. O grande problema é terminar. Hoje eu estava lá em cima do gabinete e eu recebi um pastor que aqui está conosco. Na verdade eu recebi dois, mas um deles no final estava conversando comigo, ele estava me falando: pastor, eu oro para que Deus guarde o teu coração. Eu falei: ora mesmo, por favor. Porque o problema não é começar bem. O que Deus está fazendo hoje é algo muito lindo, mas a pergunta é: Deus vai continuar fazendo? Tudo vai depender da resposta que nós vamos dar para Ele. Porque Deus não responde a tua pergunta, Ele responde a tua resposta. Eu vou repetir. Deus não responde a tua pergunta, Deus responde a tua resposta. A resposta que você dá para Ele é a forma como Ele vai se manifestar para você. Se você responde de uma forma que Ele não gosta, é a mesma forma que infelizmente você vai colher os frutos. Mas se você responde da forma como Ele te chamou para responder, Ele vai derramar sobre a tua vida muitas e muitas coisas que Ele tem guardado. A Bíblia diz que Ele tem segredos, e os segredos são guardados para os íntimos. Eu não sei se isso mexe contigo, mas essa semana eu e o pastor Vavá, a gente tem conversado bastante. Amanhã nós temos um café de pastores aqui. 90 pastores, 91 para ser mais preciso, 91 pastores vão estar com a gente aqui amanhã de manhã, tomando um café. Eu estava esses dias em casa e falei: Senhor, o que tu está querendo de nós? Homens com grandes congregações, eles não estão vindo para cá para serem pastoreados por nós, não tem nada a ver isso. Eles estão vindo para cá como amigos, para poder compartilhar um pouco o coração com o outro. Porque o pastor, ele é muito solitário. E o pastor precisa de amigos de verdade, que ele possa compartilhar as dores que ele tem. Nós temos 5 anos, igreja. Não é normal em 5 anos, uma congregação desse tamanho, Deus trazer 91 pastores para estar aqui. O que Ele tem para nós? Essa tem sido a minha pergunta. Aonde você quer nos levar, Senhor? O que você espera de nós? Qual é a resposta que você está esperando que a gente dê para Ti? Porque a forma como nós respondermos aquilo que Ele espera de nós é a forma como Ele vai derramar a Sua glória sobre esse lugar. Eu acredito demais nisso. Por isso a cidade de Belém é um sonho, mas é um sonho que já é uma realidade. Para alguns talvez isso seja uma loucura, mas eu tenho convicção do que eu estou te dizendo, eu tenho certeza absoluta que já é uma realidade. Porque Deus, Ele não quer nos honrar na terra, Ele simplesmente quer encontrar um coração ensinável para nos levar para o lugar onde Ele tem para nós. Para encerrar, de tudo que você ouviu, eu só queria que você guardasse uma palavra: obediência. Obediência. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Pastor, mas está doendo. Obedeça. Pastor, mas está difícil. Obedeça. Pastor, mas está insuportável. Obedeça. Não saia do processo. Pastor, mas tá, eu vou morrer. Não vai não. A minha Bíblia, igual a tua, diz que Ele nunca dá um fardo mais pesado do que a gente possa carregar. Não vai morrer não. Essa doença não é para a morte, é para a vida. Ezequias ficou doente. O profeta foi dentro do palácio e falou assim: ó, arruma a tua casa, que tu vai morrer.
Ezequias era um bom rei. Tu vai morrer. A Bíblia diz que quando o profeta vai embora, Ezequias vira o rosto para a parede e ele começa a chorar. Em outras palavras, quase gritar de dor. Ele começa a chorar e fala assim: Senhor, lembra-te de quem eu sou. Senhor, lembra as coisas que eu já andei contigo, que eu fiz contigo. Ele começa a questionar Deus, porque quando você anda no caminho do Senhor, você tem crédito para questionar. Até nos momentos difíceis, quando eu vejo um crente, um homem de Deus posicionado, e quando o inimigo tenta atuar, a pessoa, quando tem autoridade, ela diz: eu não recebo essa palavra, eu repreendo essa palavra, isso não é para mim, eu não recebo essa palavra, porque eu sou um homem assim, 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 assim. Só tem que tomar cuidado com o fariseu. A diferença entre autoridade e altivez. Lembra? Subiu um monte para orar, eu dizimo, eu não sou como um dos esses. A Bíblia diz que Deus aprovou a oração do outro e não desse. Porque tem uma diferença muito grande entre autoridade e altivez. Todo aquele que tem olhos altivos, a Bíblia diz que o Senhor abate. Então Ezequias começa a chorar. A Bíblia diz que o profeta Isaías estava saindo do palácio. Já estava saindo do palácio. O Senhor, não foi ninguém, o Senhor diz para ele: ei, Isaías, eu preciso que tu volte. Volta lá e diz para o rei Ezequias que eu vou dar mais 15 anos de vida. Eu fico imaginando a cabeça do profeta. Senhor, foi o Senhor que me trouxe aqui e mandou eu dizer para ele que ele ia morrer. Como é que fica a cabeça de um profeta dizendo: Deus, será que esse homem vai acreditar em mim? Que eu acabei de dar uma sentença de morte, eu agora vou voltar e vou dar uma sentença de vida. Simplesmente obedeça. O profeta volta, ele não fica questionando o que o rei vai pensar dele. O grande problema é que muitas vezes a gente fica achando o que vão pensar de nós. O que vão pensar de nós é o que mesmo menos importa. O que Deus vai pensar de nós? Isso é que importa. Ah, mas se alguém paga a tua conta? Paga a tua conta? Não. Alguém paga a escola dos teus filhos? Não. Então por que está preocupado com alguém? Se preocupe com Deus. O profeta volta. Ezequias, rei, Deus mandou eu voltar aqui e dizer para você que está te dando mais 15 anos de vida. E é muito lindo. A gente vai falar dele também. É muito lindo porque quando Ezequias tem mais 15 anos de vida, Ezequias tem a oportunidade de gerar um filho chamado Manassés. Ezequias só gerou um outro rei porque Deus teve misericórdia e lhe deu mais 15 anos de vida. Eu não sei em que processo da tua vida você está, mas se você fizer como Ezequias, colocar o teu rosto na parede, pedir misericórdia a Deus, clamar por justiça, ao invés de ficar questionando ou argumentando o porquê você está vivendo, aprenda a se humilhar na presença do Senhor e orar pedindo a Ele para que tenha misericórdia de você. Eu posso garantir para você, em nome de Jesus, que o Senhor vai mudar a tua sentença. Eu quero nesse momento falar com os homens e com as mulheres que desejam nesta noite um concerto com Deus. Eu não quero expor ninguém, eu não vou nem chamar para vir aqui na frente, mas eu quero falar com os homens e com as mulheres de Deus que sabem exatamente em que momento da caminhada houve um desvio. Eu quero falar com os homens e com as mulheres que reconhecem e que tem, porque forte não é aquele que se mostra forte para o outro. Forte é aquele que é de verdade com Deus. Forte é quem tem coragem suficiente de falar assim: eu pequei, Pai, contra os céus e contra a terra, e já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Sabe o que o Senhor vai fazer essa noite? No mundo espiritual, sabe o que ele vai fazer essa noite? Me traz uma sandália nova, coloca nos pés dele ou dela.
traz uma roupa, porque a roupa que ele está não é roupa de filho, é roupa de mendigo. E filho que é filho não anda com essa roupa, filho que é filho tem que andar com vestes novas. Traz um anel. Anel no Antigo Testamento fala de autoridade. O rei, quando ia fazer um decreto, ele assinava aí, ó, chancelava com anel, porque anel fala de autoridade. Ele manda pegar um anel e colocar no dedo do filho. O filho estava preocupado o que o pai ia pensar, mas o pai estava preocupado o que o filho ia ser, ou melhor, se tornar. Você consegue entender nessa noite comigo? Eu não sei com quem o Senhor está falando, mas enquanto muitas vezes a gente acha, o que Deus vai pensar? Deus na verdade está invertendo a pergunta. Eu quero que você entenda o que eu penso. Eu não vou pensar, eu já pensei. Desde antes da fundação do mundo eu já pensei. Eu já sabia quem você era. Só que infelizmente você saiu para um lugar, onde foi o lugar que eu nunca te chamei para estar. Essa é uma noite de voltar. Eu queria que você fechasse seus olhos. Enquanto o pastor Bruno vai tocando baixinho o louvor aqui, eu queria que você meditasse nesse louvor e que você, de verdade, esquece quem está do seu lado, esquece o pastor Léo que está aqui. E que você rasgasse o teu coração ao Senhor. Eu queria que você colocasse diante do altar de Deus nesta noite. Eu não estou falando desse altar aqui, não estou falando o teu altar. Que você rasgasse o teu coração e dissesse para Deus tudo que você está vivendo e quem você se tornou e quem você quer se tornar. Eu queria que você fosse verdadeiro com Deus. Que você falasse para Ele tudo. Ele já sabe de tudo, mas é importante que a Bíblia diz que todo aquele que confessa o seu pecado e o deixa é digno de misericórdia. Que você confesse: Pai, nos rendemos nesta noite diante da Tua doce presença. Tu és verdadeiramente o único Deus da nossa vida. Nos ajuda, Deus, a encontrar este lugar. Não um lugar físico, mas um lugar no Espírito. Um lugar que o Senhor tem para nós, Senhor. Um lugar onde a Tua palavra diz que o Senhor nos dá a Tua paz. Não a paz que o mundo vola dar. Queremos essa paz, Jesus. Queremos viver a abundância de paz na nossa vida. Pessoas, Deus, que talvez o Senhor tenha trazido aqui, que estão tendo dificuldade até de dormir, Senhor, por causa de tantas preocupações. Eu oro, Deus. Eu oro para que o Senhor venha trazer estratégias do céu, Deus. Abre portas, Senhor, que se encontravam fechadas. Fecha as portas, Deus, que nunca deveriam estar abertas. Traga essa paz, Jesus. Traga alegria e regozijo ao coração dos teus filhos. Derrama sobre eles, Pai, um favor. Eu oro, Deus, para que famílias sejam restauradas, Senhor. Eu oro para que grilhões e correntes sejam despedaçados. Eu oro para que todo tipo de perseguição, meu Pai, caia por terra. Traga estratégias do céu, Pai, sobre a vida dessas pessoas. Visita, meu Deus, nesta noite de uma forma diferente. Que eles sintam o Teu toque, Jesus, inundando o seu ser. Eu oro, Pai, para um nível de visitação jamais visto pelos Teus filhos, Pai. Eu oro para que haja um quebrantamento, meu Deus, e que o Teu Espírito se apodere da vida deles. Que os nossos inimigos não nos enxerguem, Senhor. Eu oro para que haja tranquilidade, Deus. Eu oro para que
o organismo dos teus filhos sejam tocados nesta noite. Eu oro para que o presente, meu Deus, não venha anular o futuro, meu Pai. Eu oro para que todo projeto das trevas, meu Deus, de destruir, sejam nesta noite quebrados pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que haja um quebrantamento de espírito, Deus. Eu oro para que o Teu Espírito Santo invada cada uma das famílias aqui representadas. Eu oro, Pai, para que o inimigo seja agora ensurdecido pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que ele seja agora maquinetado, meu Deus, e que seja colocado uma mordaça na sua boca, Deus. Eu oro para que haja uma libertação no Espírito, Pai. Eu oro para que haja algo novo na vida dos teus. A tua palavra diz que o Senhor coloca um caminho no meio do ermo, Pai. A tua palavra diz que o Senhor iria florescer o deserto. Por mais que seja uma terra seca, Deus, eu oro para que venha frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Multiplica, Deus. Multiplica nesta noite em nome de Jesus. Eu abençoo a tua igreja, meu Pai. Eu abençoo o teu povo. Eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos. Eu oro para que sejamos guardados pelo Senhor, não só nesta noite, mas para todo sempre. Que cada um de nós seja revestidos pelo teu poder, Pai. Sejamos revestidos do teu poder. Eu oro para que muralhas de fogo, meu Pai, sejam colocadas ao nosso redor. Ah, meu Deus. Eu oro para que todo o trabalho das trevas sejam desfeitos, meu Pai. Eu oro para que toda sentença de morte seja desfeita pelo poder do nome de Jesus. Eu oro para que tenhamos vida, Senhor, e vida em abundância. Leva-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção e da Tua graça. Que o Teu anjo vá diante de nós, nos conduzindo pelo único e verdadeiro caminho. Que as doces consolações do Teu Espírito se façam presentes. Não só hoje, mas para todo sempre. Vá em paz, vá feliz, que o Senhor te acompanhe. Que você viva a melhor semana da tua vida. Que você traga à existência aquilo que não existe, que você trate as coisas que não são como se já fossem, e que você, através da autoridade que Deus te deu nos lábios, que você repreenda tudo aquilo que é contrário à tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória.